Então, hoje nós vamos falar sobre triângulos. Um triângulo é uma figura geométrica que tem três lados. Então, aqui primeiro lado, segundo lado do triângulo e terceiro lado. Então, como eu já falei aqui, isso aqui é um lado do triângulo. O triângulo também possui três vértices, que são esses pontos de encontro, que a gente dá o nome de vértice. Ele possui três ângulos internos, que são esses que eu vou marcar de rosa. Esse aqui é um ângulo interno. E, prolongando um dos lados, a gente tinha um ângulo interno. Aqui do lado de fora, a gente tem o que a gente chama, aqui em amarelo, de ângulo externo. Ângulo externo do triângulo. Os triângulos, eles podem ser classificados tanto quanto aos ângulos dele, como quanto aos lados. Então, classificação quanto aos ângulos. O triângulo, ele pode ser de três tipos. O primeiro tipo é quando a gente tem um triângulo que tem os três ângulos agudos. Ou seja, os três ângulos desse triângulo são menores que 90 graus. Esse triângulo, a gente vai chamar ele de acutângulo. Triângulo acutângulo é aquele triângulo que os três ângulos são agudos. A gente também pode ter um triângulo que tem um ângulo reto, como está aqui no exemplo. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, vale 90 graus. E esse triângulo, a gente vai chamar ele de retângulo. Triângulo retângulo. E por último, a gente pode ter um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus, que é o triângulo obtusângulo. Então esse triângulo aqui, ele tem um ângulo obtuso, que é esse aqui. Daí a gente dá o nome dele de triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Como eu tinha falado, os triângulos também podem ser classificados quanto aos lados. E aí eles vão poder ser de três tipos. Triângulo que tem os três lados diferentes. No caso aqui, vou marcar aqui cada lado com uma marcação diferente. Aqui com um pauzinho, aqui com dois, aqui com três, para mostrar que os lados são diferentes. E esse triângulo, a gente chama ele de escaleno. O triângulo, ele pode ter dois lados iguais. E aí, para mostrar que ele tem dois lados iguais, vou marcar esses dois lados aqui com a mesma marcação, um tracinho. E esse triângulo, a gente chama ele de isósceles. Triângulo isósceles. E por último, o triângulo, ele pode ter os três lados iguais. E aí, esse triângulo, a gente vai chamar ele de triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Essa parte aqui, látero, quer dizer lado, e eq vem de igual. É o triângulo que tem os três lados iguais. Uma coisa muito interessante sobre os triângulos, e que não muda, é a soma dos ângulos internos. Então, vou pegar aqui um triângulo qualquer, desenhar aqui. Primeiro lado do triângulo, segundo lado do triângulo, terceiro lado do triângulo. Vou dar nome aos vértices dele.
Esse aqui vai ser o vértice A. Esse aqui, vértice B. Esse aqui, vértice C. Vou dizer que esse ângulo aqui que está no vértice A vai chamar A o chapéuzinho. O ângulo que está no vértice B vai ser o B, chapéu. E aqui no vértice C eu vou ter o ângulo C, chapéu. Em qualquer triângulo, a soma desses três ângulos aqui vai ser 180 graus. Por quê? Então, vamos relembrar algumas coisas da aula passada. Eu vou traçar uma reta paralela aqui a ABC por esse ponto A. Então, uma reta paralela aqui. Essa nova reta ela é paralela à reta aqui de baixo. Então, agora, cortando essas paralelas, a gente tem duas transversais. Essa aqui é AB e essa aqui é AC. Então, vamos trabalhar com elas. Olhando somente para as retas azuis, a gente sabe que o ângulo aqui embaixo, formado entre as retas azuis, é C chapéu. Então, aqui em cima, o ângulo entre as retas azuis também tem que ser C chapéu. Olhando agora somente para as novas retas azuis, se esse ângulo aqui formado aqui embaixo é B chapéu, o ângulo formado entre as retas azuis aqui em cima também tem que ser B chapéu. Agora, olhando para essa reta aqui laranja, a gente sabe que o ângulo dela é 180 graus. Assim, o ângulo B chapéu mais o ângulo A chapéu mais o ângulo C chapéu, tá? O ângulo A chapéu mais o B chapéu mais o C chapéu só pode ser 180 graus. Então, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos dele vale 180 graus. E isso aqui é importantíssimo. A gente vai usar em vários problemas de geometria. Assim, vamos fazer um exemplo envolvendo isso que a gente acabou de ver. Tem um triângulo, colocando o segundo lado aqui, terceiro lado. Vou dizer que esse ângulo aqui vale 50 graus, esse ângulo aqui mede 60 graus e quero saber quanto vale um ângulo X. A gente acabou de ver que a soma dos ângulos vale 180 graus. Então, X mais 50 graus mais 60 graus tem que dar 180 graus. Assim, X mais 110 graus é igual a 180 graus. Então, o nosso X vale 70 graus. Então, sempre, não importa qual triângulo seja, sempre a soma dos ângulos dele vai ser 180 graus. Outra coisa importante da gente saber calcular é o ângulo externo de um triângulo. Então, lembrando, eu tenho um triângulo, triângulo, e o ângulo externo é aquele que você encontra após prolongar um dos lados do triângulo. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa e esse aqui de beta, vou chamar o ângulo externo de θ. O que a gente tem? Vou chamar esse ângulo aqui de K. E aí, a gente sabe, primeiro, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, alfa mais beta mais K é 180 graus.
E também, ó, essa reta laranja tem que ter um ângulo de 180 graus. Portanto, θ mais K vale 180 graus. Se eu subtrair as duas equações, o que eu vou ter? K com menos K vai embora. 180 graus menos 180 graus também vai embora. E a gente fica alfa mais beta menos o θ igual a zero. Passando o θ para o outro lado, a gente conta que alfa mais beta é igual ao θ. Ou seja, um ângulo externo é sempre a soma de dois internos. No caso, é a soma dos dois internos que não estão perto dele. O K é o interno que está perto dele, o alfa e o beta são os internos que não estão perto dele. Isso também vai ajudar a gente a resolver alguns problemas. Então, exemplo 2, vamos utilizar isso aí. Tenho aqui um triângulo. Vou dizer que esse ângulo aqui vale 55 graus, que esse ângulo aqui vale 45 graus. E eu quero saber quanto vale esse ângulo x. Então, note que esse ângulo x aqui, ele é um ângulo externo do triângulo. Se ele é um ângulo externo, ele vale a soma de dois internos. Que internos? Os internos que não estão perto dele. Esse ângulo aqui é um interno que está perto dele, então esses dois aqui são os internos que não estão perto dele. Logo, o nosso x ele vale 45 graus mais 55 graus. Então, o nosso x vale 100 graus. Vale 100 graus. Então, essas duas coisas que a gente acabou de ver são importantes quando a gente quiser calcular os ângulos de um triângulo. Para acabar, a gente ainda tem duas observações. A primeira é no triângulo isósceles. Desenhando aqui um triângulo isósceles. Lembrando que o triângulo isósceles é aquele que tem os dois lados iguais. O triângulo isósceles ele também vai ter os ângulos iguais. Esses dois ângulos aqui no triângulo isósceles vão ser iguais. De maneira simples, se eu pegasse esse triângulo isósceles e dividisse aqui ao meio, nós teríamos dois triângulos iguais. Portanto, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. O triângulo isósceles ele tem dois lados iguais. Esse lado diferente aqui, geralmente a gente vai se referir a ele como base. Então, no triângulo isósceles, a gente vai dizer que os ângulos da base eles são iguais. Então, no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. E a segunda observação é para o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, a gente vai ter uma coisa melhor ainda, que é o seguinte. No triângulo equilátero, além dos três lados serem iguais, os três ângulos dele também vão ser iguais. Ora, mas a gente sabe que os ângulos têm que somar 180 graus. Então, cada ângulo do triângulo equilátero vai ser 180 graus, dividido por 3, porque a gente tem três ângulos, que nos dá 60 graus. Então, no triângulo equilátero, os três ângulos dele valem 60 graus.
E é por isso que a gente diz que o triângulo equilátero também é equiângulo, porque os três ângulos dele são iguais.